Olá a todos, bem-vindos e bem-vindas ao canal Essencial. Meu nome é Alberto Poço, sou psicólogo e vou iniciar um vídeo aqui hoje sobre um tema, que eu já tinha anunciado nas redes, que nós vamos falar hoje sobre os vícios, sobre essa relação das pessoas com uma prática. Mas antes disso, vamos lá, já dá aquele like no vídeo, já ativa as notificações para receber os vídeos. Depois compartilhe o vídeo e se inscreve, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal para dar aquela força, ok? Então, os vícios. O vício é uma relação que um indivíduo tem com um comportamento. Tá? Um comportamento que inicialmente ele pode ser considerado normal. Tá? Existem os vícios em questões ilícitas, Então, especificamente nos vícios à droga, as drogas, as substâncias químicas. Eu não vou entrar nessa questão, acho que nesse momento está correndo uma votação no Supremo Tribunal Federal sobre a questão da maconha, Se a pessoa é encontrada com a quantidade, ela deve ser considerada como um crime ou não e tal. Então, assim, eu quero tirar um pouco a droga desta esfera legal do proibido e falar sobre o comportamento relacionado a algumas coisas que eu quero me prender ao comportamento, não ao objeto do vício, ok? Então, a princípio, a ligação da pessoa com qualquer coisa é natural, qualquer coisa que você pode imaginar, tá? Eu como psicólogo, nós psicólogos, a psicologia, quando ela trata com o indivíduo, a noção de certo e errado, ela fica um pouco, vamos dizer, flexibilizada. Você não pode ser um psicólogo e de antemão estabelecer algum tipo de norma como certo e como errada. Você inviabiliza o atendimento e a aproximação ao seu paciente, ok? Então, vamos esquecer por enquanto a questão legal e vamos perceber que a relação com o indivíduo, com qualquer coisa, pode ser natural, pode ser harmônica. Nós temos que refletir quando é que essa relação passa de ser harmônica e parte para a dependência, a compulsividade e assim por diante. Outra coisa que é importante destacar que a pessoa que tem vício, o exercício do vício não tem a ver com índole, com traços de personalidade ou a pessoa fraqueza, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a estrutura emocional que o indivíduo se encontra naquele momento, ok? Então, basicamente é isso. O vício é uma prática que teoricamente ela é normal, ela é natural e ela se transforma em algo compulsivo. Por que se transforma em algo compulsivo? E aí nós temos que observar que a estrutura emocional daquele indivíduo está comprometida, porque essa estrutura tem um vazio, ela tem um espaço ali. Um espaço que foi criado em um momento da vida dele, tá? Ele vem carregando esse espaço vazio, sofrendo, se sentindo incompleto. Quando ele entra em contato com essa prática, ela o preenche. Só que a estrutura emocional é tão fragilizada que ao completar esse espaço não permite que ele seja completado totalmente. Então, a sensação do contato com aquela prática é efêmera, ela é passageira. O espaço volta a ficar vazio. E aí eu preciso preenchê-lo novamente e volta a ficar vazio e assim por diante. Então, é importante entender que a pessoa que tem um vício, ela tem uma estrutura emocional que tem um vazio ali dentro. E é preciso descobrir. Então, vamos esquecer essa questão de índole, porque pessoas confundem, pessoas acham que as pessoas que estão relacionadas a um comportamento ligadas ao vício, que são fracas, que são mau caráter, que têm que ser presas e assim por diante. Mas como eu falei, qualquer coisa pode viciar. O trabalho pode ser viciante. A pessoa pode estar viciada no trabalho. Ela pode ter uma relação com o trabalho que vai colocá-la nessa posição. Ela pode estar viciada no sexo, por exemplo, e ter contato com essa prática de forma viciante, que vai conduzir a ela a comportamentos que vão colocar em risco.
em risco físico, inclusive. Ela pode ter um contato viciante com a comida. Ela pode ter um contato viciante, por exemplo, com a prática de esporte, né? A prática de atividade física pode ser viciante. Então você vê muito isso na internet. As pessoas se relacionando com a atividade física de forma tão compulsiva e tão dependente de apresentar um tipo de resultado que a pessoa ela coloca a vida dela, transforma a vida dela em função daquilo. E quando ela não consegue aquele objetivo ou atingir aquela meta, a influência emocional sobre essa prática, né, a influência negativa sobre essa prática é muito forte. Então o importante é isso. Todas as pessoas que têm uma relação com algum tipo de vício, existe um espaço vazio na sua estrutura. Esse espaço, ele veio vazio, com um sofrimento. Em algum momento, por alguma circunstância, ela entrou em contato com essa prática ou com esse objeto, preencheu, se sentiu preenchida ali. Só que, como o efeito é efêmero, eu preciso de mais. E vou preenchendo, e o espaço de tempo entre a sensação e a nova necessidade de preenchê-lo reduz, e aquilo se transforma no vício, e o meu comportamento, a minha vida começa a se estabelecer em função daquilo. Então tudo em volta se condiciona a eu obter aquela sensação ou ter em contato com aquela prática. Tá? Então é importante a gente ficar claro que não tem nada a ver com má índole, tem a ver com uma estrutura emocional. Então, se eu percebo que eu estou me relacionando com uma prática de uma forma excessiva, ou se eu percebo que um amigo meu, um familiar meu está se relacionando com uma prática que tem a ver com uma estrutura emocional. Então, se eu percebo que eu estou me relacionando com uma prática de uma forma excessiva, ou se eu percebo que um amigo meu, tendo acesso familiar, pergunta: por que eu estou tão envolvido nisso? Ou perceber no outro, no amigo ou no familiar, por que essa pessoa está sempre envolvida e aumentando mais a dose com relação a isso. A reflexão é importante, até para atingir o equilíbrio. Se não consegue encontrar, não consegue entender por que necessita tanto daquilo, é claro que tem que buscar ajuda. A terapia, com certeza, vai ajudar, porque você vai entender o elo entre a minha prática viciante e esse espaço vazio. E por que ele está ali, por que ele surgiu, como ele surgiu. Tá? Eu atendo muitos casos, na atualidade estou atendendo muitos casos relacionados aos vícios. Geralmente são vícios relacionados às drogas, lícitas e ilícitas, né? Por exemplo, vício relacionado ao álcool, que é uma droga lícita, né? Ela é legal, mas que a prática desse contato acaba viciando a pessoa, ela começa a ficar dependendo daquela prática, né? De ir em contato, em direção a essa substância para preencher o espaço. O vício ligado às outras drogas. E eu consigo perceber de que, e analisando o que eu faço, além de um atendimento individual, mas eu procuro fazer uma abordagem psicossocial, ao entender todo o cenário, todo o ambiente, todo o espaço que essa pessoa vive, que as relações familiares, as relações que ela habita, estão geralmente severamente comprometidas. A sua relação com essas pessoas e a visão que ela tem dela mesma. Então, essa estrutura, essas relações acabam criando esse vazio de incapacidade ou de frustração, e esse elemento preenche. Tá? Mas, como eu falei, pode ser qualquer coisa. Pode ser comprar, por exemplo. Pode ser ter acesso a algumas coisas. Pode ser viajar. Pode ser qualquer coisa que eu faça de uma maneira compulsiva e descontrolada. Agora vamos para o mais importante, ou uma coisa muito importante. Como sair disso?
O primeiro ponto, você não pode aceitar respostas simples, né? Oferecimentos de respostas simples. Tá? E eu falando isso, você já pode estar imaginando aí os oferecimentos, né? Ah, aceite isso e você será curado. Faça assim, siga essa fórmula e você será curado. Toda a resposta simples, neste caso, tem que ser descartada, você tem que se afastar. Para você ou para a pessoa que você conhece se livrar do vício, o primeiro ponto é aceitar que o vício é uma doença, que essa condição é uma condição de um distúrbio e de uma debilidade. Muitas pessoas que eu atendo, que eu tenho contato, que são viciadas, elas não se veem como viciadas ou como doentes, nessa condição de doente. Então elas acham que podem manter a sua vida como estava sendo vivida até então e que qualquer relação que ela mantinha, ela pode manter e pode seguir adiante. É um erro. O viciado, ele tem que se considerar como um doente como qualquer outra pessoa. Ao se ver nesta posição de doente, ele percebe que é necessário fazer um tratamento para que você possa se afastar disso. E aí existem vários tratamentos, né? O tratamento com relação a questões químicas, existe uma abordagem química também, para que o seu corpo que está envolvido naquela dependência química, ele possa também ir se adaptando a uma realidade diferente, tá? Então, não você ou qualquer pessoa que você conheça que tem uma relação viciante, não aceite nenhum tipo de oferecimento de resposta simples. Outra coisa é o apoio. O que acontece muito é que as pessoas com vícios, elas são colocadas à margem. Elas são julgadas e são colocadas à margem. Porque a prática que é normal, quando ela é feita de uma forma excessiva, é socialmente vista como uma coisa ruim. Então essa pessoa ela é colocada à margem, ela é afastada. As pessoas evitam entrar em contato com ela como se isso fosse contagioso, uma coisa desta forma. Então, a falta de apoio nesse momento é prejudicial e o apoio é fundamental. Então, a família tem que ter também a visão de que aquele indivíduo está doente e com qualquer doença tem que ser amparado, tem que ter as condições, a estrutura para se cuidar, para se tratar. O apoio emocional, então, o não julgamento dessa pessoa é fundamental. Então, como eu falei, a prática do vício não tem a ver com índole, nem com personalidade ou caráter. Tem a ver com o espaço vazio. Então, se as pessoas à sua volta percebem que aquilo ali é uma doença, que necessita de um tratamento, o apoio é fundamental. Então, ignorar respostas simples, apoio familiar, importante, a visão do indivíduo sobre ele mesmo, que ele é uma pessoa doente, é importante também. A terapia é fundamental, porque só na terapia você vai encontrar esse espaço vazio e vai preenchê-lo com você mesmo, com as suas próprias questões. E aí, superando esse espaço, a necessidade de colocar alguma coisa no lugar não existe mais. Então, fundamentalmente, para a pessoa sair do vício, eu observo essas 4 práticas como fundamentais. Primeiro, a visão do indivíduo sobre ele mesmo, que ele é uma pessoa doente. Segundo, é o apoio familiar, essencial, apoio familiar e das pessoas em volta dele. Terceiro, não dar atenção a respostas simples. Respostas simples, elas não ajudam, só prejudicam. Só ajuda quem fala que é fácil.
E o último, o quarto elemento é terapia. Terapia direcionada, com esse objetivo, com entrega total, vai dar o amparo necessário para o indivíduo superar essa fase e se reestruturar como pessoa, reestruturar a sua capacidade emocional e psíquica. Com entrega total, vai dar o amparo necessário para o indivíduo superar essa fase e estruturar, entendeu? Então, só para a gente reestruturar a sua emocional e com entrega total, vai dar o amparo necessário para o indivíduo superar essa fase e estruturar, entendeu? Então, só para a gente com entrega total, vai dar o amparo necessário para o indivíduo superar essa fase e estruturar, entendeu? Então, só para a gente sair efetivamente dessa realidade. Primeiro, não dar ouvido a respostas simples. Segundo, noção de doença, noção que aquele indivíduo está doente e a noção que o indivíduo é doente. Terceiro, apoio familiar. As pessoas em volta desse indivíduo têm que entender a situação dele e apoiá-lo. E quarto, terapia. Autoconhecimento para construir uma estrutura psíquica forte e saudável. Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado e que, se você conhece alguém que por acaso está nessa realidade, envie o vídeo para ele ter uma noção de como isso realmente se desenrola, se acontece com ele possa aí tomar essas 4 providências e seguir em frente, e resolver e se estruturar, ok? Então, um abraço, não esquece aí de compartilhar o vídeo, de se inscrever, de dar o like e ativar lá a notificação para receber os próximos vídeos, ok? Um abraço e fiquem em paz.